É normal sentir que o seu negócio não está dando lucro e nem virando, mesmo com muito trabalho. Só que isso não significa que deu errado, e sim que falta estrutura. A boa notícia é que a lucratividade não depende de sorte, e sim de gestão. É dominar o básico. E é isso que vou mostrar aqui, passo a passo, um guia direto para eliminar o prejuízo e focar nos 6 pilares de gestão que transformam o esforço em lucro. Literalmente, entender o que é preciso para ter um negócio lucrativo de verdade, pode acreditar. Então vamos lá. 1. Planejamento básico do negócio. A gestão começa com planejamento. Isso significa definir objetivos claros e pensar nas melhores estratégias para alcançá-los. Planejar não é só ter uma ideia, é criar um caminho lógico para o negócio crescer com segurança e estabilidade. Um bom planejamento responde perguntas como: onde o negócio quer chegar? O que é preciso fazer para crescer? Quais são os riscos e oportunidades? Ter isso claro ajuda a trabalhar melhor os próximos passos que vou mostrar aqui para ter um negócio lucrativo de verdade. 2. Trabalhe o controle financeiro. O controle financeiro é um dos pilares mais importantes de uma empresa bem estruturada, e muitos negócios fecham justamente por falta de organização nessa área. Algumas práticas simples que fazem diferença. Separe suas contas. Nunca misture o dinheiro pessoal com o da empresa. Isso é um erro grave que muitos cometem. Por isso, abra uma conta bancária da sua empresa no modelo pessoa jurídica, com o seu CNPJ. Isso te dá clareza e profissionalismo. Controle de fluxo de caixa. Registre todas as entradas, vendas, recebimentos e saídas, pagamentos de fornecedores, contas, salários. Para isso você pode usar planilhas simples ou softwares de gestão. Saber onde seu dinheiro está indo e vindo é a chave. Capital de giro. Esta é a reserva financeira para cobrir as despesas do dia a dia da empresa, salários, aluguel, estoque, antes que as receitas das vendas entrem, ou até para investir em possíveis oportunidades. Tenha em mente que ter um bom capital de giro te dá fôlego. Gestão de custos e despesas. Monitore, analise e procure formas de otimizar seus gastos sem comprometer a qualidade. Negocie com fornecedores, reavalie contratos. Projeções financeiras básicas. Estime quanto você espera vender e gastar nos próximos meses. Isso ajuda a planejar e identificar possíveis gargalos. Defina seu prolabore. Estabeleça um valor mensal para você, como se fosse o seu salário, em vez de retirar dinheiro do caixa sem planejamento coerente. Desse modo, organização financeira dá clareza para tomar decisões e evita surpresas desagradáveis. Por isso, se quiser entender tudo o que precisa para trabalhar uma boa gestão financeira no seu negócio, acesse esse vídeo que mostra como fazer isso para empresas pequenas, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Indicadores que mostram se o negócio está no caminho certo. Não dá para melhorar o que não se mede. Ter um negócio lucrativo não é só vender mais, é entender se o dinheiro que entra realmente cobre o que sai e sobra. É aqui que entram os indicadores. Eles mostram com números simples se a empresa está crescendo de forma saudável ou apenas girando em falso. Como precificação estratégica. Não chute um preço para o seu produto ou serviço. Calcule todos os seus custos, diretos e indiretos, impostos, despesas fixas e variáveis e sua margem de lucro desejada. Preço errado pode acabar com o seu negócio. E por curiosidade, qual é o maior desafio para você na hora de colocar o preço no produto ou serviço? Escreve aqui nos comentários para eu saber e conversarmos sobre isso. Margem de contribuição. A margem de contribuição mostra quanto sobra de cada venda para pagar os custos fixos e gerar lucro. E sua fórmula de cálculo é simples. Margem de contribuição é igual ao preço de venda menos custos variáveis. Como usar na prática? Calcule a margem de contribuição de cada produto ou serviço. Descubra quais têm margem alta, valem mais esforço de venda, e quais têm margem baixa, precisam de ajuste ou volume maior. Use essa análise para decidir onde investir o tempo, o marketing ou o estoque, por exemplo. Um exemplo simples: se um produto é vendido por R$100 e os seus custos variáveis somam R$60, a margem de contribuição é de R$40. Esse valor é o que ajuda a pagar o aluguel, a conta de luz, os salários e depois gerar lucro. Ponto de equilíbrio. Esse indicador mostra quanto o negócio precisa vender para cobrir todos os custos fixos, sem lucro nem prejuízo. Saber o ponto de equilíbrio ajuda a definir metas realistas e entender se o faturamento atual está suficiente. E a forma para calcular é bem simples. Ponto de equilíbrio igual a custos fixos dividido pela margem de contribuição em porcentagem. Exemplo: se a empresa tem R$10.000 de custos fixos e uma margem média de contribuição de 40%, precisa faturar R$25.000 para começar a lucrar. Ticket médio. O ticket médio é o valor médio que os clientes gastam a cada compra. Dessa forma, ele mostra o tamanho médio das vendas e ajuda a entender o comportamento de consumo dentro do seu negócio. E a fórmula é simples para calcular o ticket médio da sua empresa.
Ticket médio é igual ao faturamento total dividido pelo número de vendas ou clientes. Como exemplo prático, se você faturou R$ 12.000 com 200 vendas no mês, o ticket médio foi R$ 12.000 dividido por 200 vendas, igual a R$ 60. Ou seja, cada venda gerou em média R$ 60 para sua empresa. E essa é uma métrica bem importante para analisar e entender a performance do seu negócio. Margem de lucro. Margem de lucro é o percentual que você vai adicionar sobre o custo total para, de fato, ganhar dinheiro com seu negócio em cada venda. Não existe um número mágico aqui. Você pode definir uma margem percentual, por exemplo, 30%, 50%, 100% sobre o custo, ou um valor fixo. De todas as formas, pense no valor que o seu produto ou serviço entrega aos clientes. Um produto artesanal exclusivo pode ter uma margem maior. Um produto de giro rápido, talvez uma margem menor, mas você ganha no volume. O importante é que essa margem cubra seus custos, gere lucro para reinvestir e, claro, para o seu sustento. E a fórmula é bem simples. A margem de lucro em porcentagem é igual ao lucro por unidade dividido pelo preço de venda vezes 100. Lucratividade. Já a lucratividade é um indicador que mostra quanto de tudo que entra realmente fica no caixa do seu negócio como lucro líquido em relação ao faturamento total da sua empresa. Ou seja, ajuda a avaliar se o esforço e o volume de vendas estão convertendo em ganho real. E o cálculo é bem simples. A lucratividade em percentual é igual ao lucro líquido dividido pela receita total vezes 100. Exemplo, se a empresa fatura R$ 20.000 e o lucro líquido é de R$ 4.000, a lucratividade é de 20%. Logo, acompanhe esse número mês a mês. Se ele cair, algo nos custos, preços ou vendas precisa ser ajustado. Custo de aquisição de clientes. O custo de aquisição de clientes representa quanto a empresa gasta, em média, para adquirir um novo cliente. Isso inclui despesas com marketing, vendas e outras iniciativas de aquisição, como salários de equipe de vendas ou marketing, ferramentas usadas para atrair clientes, tráfego pago, produção de conteúdo, investimentos em redes sociais, participação em eventos, entre tantas outras. E a fórmula para calcular essa métrica é a seguinte: custo de aquisição de clientes igual ao total gasto em aquisição dividido pelo número de novos clientes adquiridos. Desse modo, para que um ou uma cliente seja considerado ou considerada lucrativo ou lucrativa, o valor de vida útil do cliente deve ser, no mínimo, maior do que o custo de aquisição do cliente, para ser realmente lucrativo. Para ilustrar melhor, para descobrirmos o custo de aquisição de clientes, vamos considerar que o total de gastos em aquisição foi de R$ 60.000 em um ano, e o número de novos clientes adquiridos foi de 6 no mesmo período. Logo, o custo de aquisição de clientes é de R$ 10.000. Agora vem a pergunta que poucos fazem. Se o cliente que custou R$ 10.000 para ser conquistado vai trazer mais que R$ 10.000 de lucro ao longo do tempo para o seu negócio? Se a resposta for não, seu negócio está operando no prejuízo. Acompanhamento e decisão. Indicadores só fazem sentido se forem usados. Por isso, crie uma rotina simples. Por exemplo, acompanhe esses números pelo menos uma vez por mês, registre tudo em uma planilha ou sistema simples, tome decisões com base nos dados, não na intuição. Ter um negócio lucrativo é dominar o básico, e o básico é medir. Quando passa a olhar para indicadores como esses, você começa a gerir com consciência, e é isso que transforma esforço em resultado real. 4. Redução de custos. O lucro é o que sobra da receita após o pagamento dos custos de despesas. Logo, controlar o lado dos gastos é tão importante quanto vender mais. Reduzir custos não significa cortar a qualidade, mas sim eliminar desperdícios e negociar melhor. Dessa forma, faça mapeamento de despesas. Analise as despesas fixas, aluguel, internet, softwares, entre outros, e variáveis, matéria-prima, embalagem, frete e assim vai, dos últimos 3 a 6 meses, por exemplo. E assim, analise para onde o dinheiro está indo de forma detalhada. Negociação com fornecedores. Negocie sempre com fornecedores para tentar chegar no preço viável para o seu negócio. Logo, converse. Busque descontos para grandes volumes ou pagamentos à vista, por exemplo. Uso inteligente de recursos. Se a conta de luz ou água está alta, procure entender os motivos e busque alternativas de economia no dia a dia. E faça isso para todas as frentes da sua empresa. Reveja custos regularmente. Custos mudam com o tempo. Contratos antigos, reajustes e até o crescimento de empresa podem alterar o equilíbrio. Por isso, crie o hábito de revisar periodicamente e corte o que não gera valor. Nem tudo que é investido traz retorno. Logo, depois de analisar, corte o que não gera resultado para os clientes ou para o negócio. 5. Estude de verdade seus clientes. Um negócio só se sustenta se resolver um problema dos clientes. Mas, você sabe se cada cliente da sua empresa realmente vale a pena e é lucrativo?
Entender o valor de um ou uma cliente não é apenas saber quanto ele ou ela gasta por compra, é muito mais do que isso. É entender se, ao final de tudo, esse ou essa cliente está trazendo lucro ou prejuízo para o seu negócio. E para isso, existem métricas incríveis que todos os empreendedores precisam trabalhar para responder essa pergunta, como o ticket médio, custo de aquisição, que falei anteriormente, valor de vida útil dos clientes, payback do custo de aquisição e churn rate. Por isso, tenha em mente que nem todo cliente é lucrativo para o seu negócio. Logo, se quiser conhecer os principais passos para descobrir se seus clientes geram lucro de verdade para sua empresa, assista depois esse vídeo que mostra exatamente isso. Deixamos o link na descrição. 6. Mentalidade e disciplina. Muitos problemas de gestão em pequenos negócios vêm de vícios e crenças limitantes. Por isso, formalize os processos. A pequena empresa tem um processo que empreendedor, empreendedora ou profissional é a única pessoa que sabe fazer algo. Isso gera dependência e estagnação. Dessa forma, organize os processos para economizar tempo e dinheiro. Processos desorganizados geram retrabalhos, atrasos, erros e desperdício de recursos. Então, padronize as tarefas repetitivas, crie uma sequência lógica de trabalho, automatize o que for possível. Enfim, criar processos ajuda muito a reduzir custos, manter ou até aumentar a qualidade e, consequentemente, aumentar o lucro do seu negócio. Além disso, ao formalizar esses processos, você abre o caminho para delegar e para que outras pessoas na empresa, colaboradores ou parceiros, possam executar as tarefas sem a necessidade constante da sua presença, o que faz o negócio funcionar de forma fluida e organizada. Invista em conhecimento. Achar que dá para fazer do jeito que sempre fiz é um caminho para a obsolescência, para algo que não tem mais utilidade, principalmente porque o mercado muda e evolui rápido. Desse modo, separe um tempo fixo semanal para estudar gestão, finanças, marketing, o próprio nicho de mercado, por exemplo. Contrate um bom contador ou contadora ou consultor ou consultora, mesmo que por algumas horas, quando o desafio ultrapassar o conhecimento atual. Reconhecer a necessidade de ajuda é um sinal de maturidade, não de fraqueza. Enfim, invista em si mesmo ou mesma para evoluir e sempre estar preparado ou preparada para o mercado em geral. Crie rotina e prioridades claras. Ter um negócio é viver apagando incêndios, mas é essencial reservar momentos fixos para pensar o negócio e não só trabalhar nele. É o que diferencia quem apenas toca o dia a dia de quem realmente gera lucro e crescimento. Criar rotina e definir prioridades não é burocracia, é estratégia. Quem aprende a separar tempo para pensar o negócio começa a tomar decisões melhores, com menos pressa e mais clareza. É assim que o negócio deixa de ser uma correria e se torna um projeto sustentável e lucrativo. E com tudo que mostrei aqui, saiba que ter um negócio lucrativo não é uma questão de ter a ideia mais inovadora, mas de ter a melhor execução do básico. Nenhum negócio nasce lucrativo, ele se torna lucrativo quando quem está à frente decide cuidar da gestão todos os dias. Aplique, aprenda e ajuste. É assim, passo a passo, que o lucro deixa de ser um sonho e vira rotina. Inclusive, se quiser entender a principal diferença entre empreender e administrar o negócio para ter lucro de maneira sólida e consistente, assista esse vídeo que mostra o ponto-chave que só poucos empreendedores entendem e que por isso conseguem ter sucesso com as suas empresas. Para isso é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.